Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Amém. Nós vamos, não sei se vai falar aqui, mas nós vamos preparar um dia, não sei se vai começar hoje, pastor Ronaldo, pastora Claudineia, que nós possamos levantar uma oferta, como foi falado na célula, acredito, para a mesa de som que nós vamos investir. É isso? Então, nós vamos, um dia certo, para a gente poder levantar uma oferta, isso, uma oferta específica para a mesa de som. Nós vamos comprar uma mesa muito boa para a igreja e nós precisamos de investidores para o reino, financiadores dessa obra. Amém? Então levante sua mão assim e fala: eu sou essa pessoa. Você não foi obrigado, né? Eu pedi voluntariamente, você falou e agora você teve essa responsabilidade. Tem essa responsabilidade de cumprir. Então nós vamos, daqui uns dias nós vamos levantar, vamos calcular certinho e nós precisaremos de uma oferta para a mesa de som, para as caixas de som. Todo mundo pode ver, olha que coisa linda que ficou a bateria, não ficou? Sim ou não? Nós estamos em pouco número, mas dá para a gente poder fazer um barulho, não dá? Olha como está, né? Lá fora, lá a iluminação ficou melhor, daqui uns dias essa frente aí vai ser pintada em nome de Jesus, para tirar essa aparência de apagada. Então as coisas estão mudando, né? O banheiro dos homens foi melhorado. O que mais que nós fizemos? A cozinha, o que mais? Então a bateria, eu falei já, né? Falei bateria, a iluminação, ficou bem legal ali dentro ali. Daqui uns dias aqui eu espero que o meu companheiro não faça o que fez com o meu pai. Nós teremos uma versão nova da tela aqui do fundo aqui, vai ficar bem legal. Né? Então, um negócio bem interessante. Esperamos que ele não faça comigo o que fez com meu pai. Né, pai? Tomara, né? Até agora está fazendo. Como eu disse na última vez que eu preguei, eu falei que eu quero entrar numa série falando a respeito dos profetas menores. São 12 profetas menores que eu quero explanar, que eu quero conversar, eu quero trazer uma palavra a respeito desses homens. E com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. E eu quero começar pelo primeiro dos profetas menores, que é no livro de Oséias. Abre lá em Oséias, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Oséias, capítulo 1. Ok? Como eu falei que ia trazer uma palavra sobre os profetas menores, então não necessariamente vai ser uma palavra é uma palavra que às vezes seja gostosa de se ouvir. Mas é a palavra que Deus ministrou, como desde o começo eu tinha feito compromisso comigo e com a igreja, de trazer palavras a respeito deles. Alguns deles não tiveram direções tão boas para o povo de Israel. Oséias capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou, diz assim comigo, começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Blaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castiguei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Loruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Loruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus.
Vamos parar por aqui. Percebe-se aqui que o que Deus fez com Oséias, Ele fez a primeira vez com Adão. Uma coisa que eu sempre falei, que a única vez que Deus escolheu uma mulher para um homem, deu errado. E eu esqueci de Oséias. Na minha cabeça eu não lembrava de Oséias. Não foi a Gomer, a mulher exata que Deus escolheu para Oséias. Mas Ele falou especificamente para Oséias, vai e casa-se com uma prostituta. Foi bem claro. E aí ele foi, escolheu a Gomer e se casou com ela. Então teria que ser uma prostituta. Não escolheu a mulher, mas foi direcionado a um lugar específico, que era na prostituição, pegar uma mulher da prostituição para se casar com ela, porque a vida dele seria o símbolo do relacionamento de Deus com o povo de Israel. E todo mundo sabe aqui qual é a diferença de sacerdote e de profeta? Levanta a mão, quem sabe? Amém? Sabe? Quem não sabe, levanta a mão. Pode levantar, não fique envergonhado, nós estamos em poucos números. Não sabe, levanta a mão. Glória a Deus. O profeta, uma definição bem clara a respeito de profeta e sacerdote é: profeta, ele é a voz de Deus para o povo. A voz de Deus para o povo. E sacerdote é a voz do povo para Deus. Então todos os profetas que você viu na Bíblia, Elias, Eliseu, Oséias, os profetas aqui menores, Ezequiel, todos os profetas que foram trazidos na Bíblia, eles são uma voz direta de Deus para o povo, direcionada para o povo de Israel, no contexto geral. E os sacerdotes, lembra lá da tenda do tabernáculo, que eles foram separados, foram escolhidos para poder levantar, eles eram escolhidos para levantar oferta e oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, para que Deus pudesse receber aquela oferta e perdoar os pecados do povo, lembra? Então era oferta, era o relacionamento do povo para com Deus, era a entrega do povo para Deus, a voz do povo para Deus. Então essa é a diferença de um profeta e de um sacerdote. Alguém aqui não sabe qual é a diferença de um profeta e de um sacerdote? Todo mundo já sabe agora? Legal, não vou pedir para repetir porque vai ficar muito longo. Mas diz assim comigo: profeta é a voz de Deus para a sua igreja. E aqui o que aconteceu com Oséias foi que ele não foi apenas a voz de Deus para a igreja, mas ele foi literalmente a profecia para a igreja. Ele teve que viver a profecia que Deus, para a igreja não, para o povo de Israel. Ele teve que viver a profecia que Deus estava trazendo para Israel. Ele teve que ser a própria profecia. Então nós entendemos aqui que a experiência dele, naquele momento, principalmente no momento que Israel estava passando, um tempo conturbado, foi desastrosa para ele. Porque ele como profeta, quando Deus começou a falar com ele, no versículo 2, é interessante a gente ver isso. Quando Deus começou a falar com ele, então a primeira coisa que Deus pediu para Oséias, no começo do ministério dele, para que ele pudesse fazer como profeta em Israel, era se casar com uma prostituta. Olha só que loucura essa. Que loucura. Primeiro a gente pensar e questionar, né, sendo um homem de Deus, mas não é Deus que está falando isso. Não é Deus que está pedindo isso daí para mim. Poxa, Deus está pedindo para que eu me case com uma prostituta. Não é Deus, não é Deus, não é Deus. Mas o coração dele e a entrega dele fez com que ele aceitasse esse papel, essa oportunidade de ser a própria profecia para Israel. E aqui, quando você lê o texto do livro de Israel, ou de Oséias, no completo, você vê que é um negócio bem louco. É um negócio desafiador, tanto para Oséias, quanto para nós também, recebendo essa palavra, porque às vezes nós nos colocamos nessa posição de Israel. O que acontece? Depois de Salomão, o reino de Israel, ele foi dividido em duas partes. Diz assim comigo: reino do norte e reino do sul. Mais forte: reino do norte e reino do sul. Legal. No reino, eles estavam todos juntos até então. Depois que Salomão morreu, eles estavam todos juntos e tinha como rei Roboão. Roboão era o rei de todo o Israel nessa época. Só que aí o povo começou a questionar Roboão por conta de todos os impostos, de toda a tortura que eles estavam passando com relação a impostos a serem pagos, porque Salomão tinha aumentado os impostos em Israel. E aí eles estavam sendo meio que oprimidos por conta dessa paga de impostos. E aí, quando Roboão, ele assume o reinado em Israel,
O povo já vai direto com ele, falou, tira de nós esse fardo, pelo menos deixa mais leve para nós, porque está pesado demais, está muito caro viver aqui em Israel, mais ou menos assim. Está muito caro viver aqui em Israel, então tira de nós isso. E nesse período, Jeroboão, diz assim comigo, Jeroboão, olha um nome lindo, não tem ninguém aqui que quer ter filho mais, a Bianca quer ter mais filhos, só, não sei se o Nado com a Brenda, a Jace, mas tem pessoas aqui que querem ter mais filhos, a Patrícia com o Mike, olha que bênção. Jeroboão não é um nome bom, mas é um nome talvez bonito, né? Jeroboão, Roboão, são nomes interessantes que tem na Bíblia, né? Ele estava fugido de Israel, e quando ele descobriu que Roboão tinha assumido o reinado, foi num período em que houve essa questão do povo de Israel oprimir Roboão por conta dos impostos, por conta da questão do alto valor de viver em Israel. E aí o Roboão ele foi se consultar com os administradores que tinham trabalhado com Salomão, os mais antigos. O que nós devemos fazer? Os administradores, os conselheiros falaram para ele o seguinte, se o povo está pedindo e está difícil para eles, então é necessário que você diminua, que você facilite para eles, tire esse fardo deles. E aí ele não achou legal essa ideia, ele foi se consultar com os amigos dele, os mais inteligentes, que também trabalhavam como conselheiros dele, mas eram mais jovens. E aí os amigos dele, os mais chegados deles, falaram o seguinte, não abaixa, e se o povo começar a questionar, começar a se revoltar, você fala que vai ter morte à espada. Começa, mais ou menos na minha linguagem, começa a ameaçar o povo por conta do imposto, vai ter que ser e pronto, acabou. E nisso houve uma certa rebelião em Israel, então ficou dividido, aí depois o povo de Israel foi para o norte, ficaram 10 tribos para o norte, sendo capital Samaria, e 2 tribos ficaram no reino do sul, que ficaram Jerusalém e Judá. Quando dividiu a parte do norte, Roboão, ele levou, depois a gente vai acompanhar em 1 Reis, no capítulo 12, depois você acompanha certinho lá, nós vamos ler uma parte desse texto, mas quando dividiu uma parte, Roboão pega e leva um mensageiro, um escudeiro, um homem fiel dele, para poder levar uma mensagem para o povo. Quando ele chega lá, o povo do reino do norte, que se tornou Israel, eles mataram, eles esquartejaram, eles mataram esse escudeiro de Roboão, e Roboão voltou fugido para dentro de Judá. E aí nisso, Jeroboão, sabendo de toda a situação, ele volta para dentro de Israel, para o reino do norte, e o povo de Israel, do reino do norte, consagra, levanta, ordena Jeroboão como sendo rei em Israel. Então ficou Jeroboão sendo rei no reino do norte, em Israel, e Roboão no reino do sul, que ficou como capital Jerusalém e Judá. São as 2 cidades que ficaram para Roboão. E aí a história se desenvolve nisso tudo, porque foi um tempo onde, lembra que eu falei na última vez de Daniel, que eles foram cativos para a Babilônia? Então o reino do sul ele foi cativo para a Babilônia, só que o reino do norte ele foi cativo para outra terra. Ele ficou cativo, foi levado como cativo para o povo dos assírios, da Síria. Então foi outro reino, outra cultura, foi uma diferença muito grande. Então uma parte ficou preso na Babilônia e a outra parte ficou preso na Síria. E aí, entendendo essa história e a chamada de Oséias, e principalmente pelo fato dele ouvir e obedecer a voz de Deus de primeira mão, sem questionar, sem duvidar, sem se desesperar ou sem querer ficar triste, chateado pela situação, não. Ele simplesmente aceitou de primeira mão. Deus foi para ele e disse o seguinte: vai e se case com uma prostituta. Ele foi, escolheu uma prostituta e se casou com ela, e ainda mais, teve filhos com ela. E assim, isso foi um símbolo do que estava acontecendo em Israel, e talvez o que está acontecendo hoje nas igrejas do mundo. Vou dizer do mundo, não só do Brasil. Porque hoje nós levamos a igreja, as pessoas estão acostumadas a levar, a conduzir a igreja de qualquer forma. Não digo pastores, mas a igreja no todo, ovelhas e tudo mais. As pessoas, elas querem um movimento, elas não querem o dono do movimento. As pessoas, elas querem luxo, elas não querem o Deus que entrega os presentes. Elas querem coisas e não querem o Deus que dá as coisas.
As pessoas elas vão atrás hoje, principalmente a internet está favorecendo demais isso, está entregando muitos malefícios às pessoas, e as pessoas não estão conseguindo compreender. Então, quando houve alguma coisa que é uma verdade, e eu ouvi um corte de uma mensagem de um pastor, que ele falando a respeito de Jesus, a mensagem dele era específica a respeito de Jesus. Teve uma hora que ele se acende lá no meio da ministração dele, falando: eu estou falando aqui de Jesus, não estou pregando carros, casas, empresas, dinheiro, não estou pregando nada disso, eu estou falando a respeito de Jesus, eu estou pregando Jesus. E é o que muitas vezes nós deixamos, as igrejas no mundo esquecem, porque as pessoas querem ir para a igreja e ouvir falar de bênçãos. As pessoas querem ir para a igreja e ouvir falar que a sua família está sendo restaurada, mas ir para a igreja e falar que talvez por conta de um pecado, ou de pecados que nós cometemos, a justiça de Deus vai vir sobre a nossa casa, nós não queremos isso. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, e depois a sua justiça, e entender o que é essa justiça, e também entender o que é o reino de Deus. Nós não queremos. Nós queremos apenas as bênçãos, os milagres. Eu estou precisando de cura, e a palavra me ensina nesse texto de Oséias, vai me mostrar isso, porque nós vemos que o povo de Israel ele foi levado por Deus ao deserto, foi levado por Deus a um tempo de tratamento, um tempo de exílio, um tempo de escravidão, para que eles pudessem enxergar talvez a condição que eles estavam. E às vezes coisas acontecem nas nossas vidas que nós precisamos sim enxergar a condição que nós estamos. Você já olhou para a sua vida hoje? Parece que está tudo bem, parece que está tudo legal, mas se você for começar a analisar a sua vida à luz das Escrituras, você vai começar a ver que tem algo de errado. Poxa, estava tudo bem com o povo de Israel, estava tudo legal, só que de repente eles foram cativos da Babilônia. Só que por que foram cativos? Teve um erro, teve um problema, teve diferenças no meio do caminho. Quando Deus leva para o deserto, Deus ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura a ferida. Oséias capítulo 6, abre lá, capítulo 6, versículo 1, está dizendo assim, tem até uma música do Diante do Trono que fala a respeito disso: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida nova, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Que profecia é essa? Que profecia é essa? A morte, a ressurreição de Jesus. No versículo 2, depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. A vida que foi perdida, a vida que foi tirada, a liberdade de viver uma vida para Deus que foi tirada, foi arrancada. Ele vai devolver a vida novamente, e ao 3º dia Ele vai restaurar as nossas vidas, para que nós possamos viver completamente na sua presença. E Efésios no capítulo 2 nos ensina, fala que nós vamos, abre lá capítulo 2 versículo 6, Efésios 2, 6, nos fala que nós vamos viver uma vida de excelência, vamos triunfar com Ele. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais. Ele nos ressuscitou, nos trouxe vida, nos reviveu, para que nós possamos sentar com Ele nas regiões celestiais. Então, da mesma forma que Ele às vezes te leva para o deserto, Ele te cura, Ele restaura a sua ferida, Ele despedaça e ao mesmo tempo traz a cura. Ele fere, mas Ele sara as suas feridas. E nós vamos assentar com Ele nas regiões celestiais. Mas isso exige uma responsabilidade da nossa parte. Porque nós ouvimos muito que só você está na igreja, você se torna cristão. Isso é uma mentira. Olha lá no capítulo 10, versículo 5 de Oséias. Capítulo 10, versículo 5 de Oséias. Diz o seguinte, está rápido, hein, Ana? O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Aven. O seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Aqui nos mostra uma ideia conturbada, ou uma situação complicada que Israel se colocou. Se você for acompanhar todo o texto de Oséias, você vai ver o povo de Israel
com promessas de castigo sobre eles, com promessas de uma justiça dos céus sobre a vida deles, por causa da prostituição deles, porque eles se entregaram a ídolos. Lembra que eu falei da divisão do reino do norte e o reino do sul? Quando o reino do norte, ele se divide, Jeroboão, os israelitas colocam ele como rei, ordenam ele como rei em Israel. Israel tinha uma cultura de 7 festas anuais. Então era um calendário que Deus já tinha estabelecido em Israel, 7 festas anuais em Israel. Não vou falar aqui as festas, mas eram 7 festas em Israel, em que todo o povo de Israel se reunia em Jerusalém, e ali eles prestavam adoração e festejavam e tudo mais. Eram festas que Deus tinha estabelecido, festa da Páscoa, várias festas que Deus tinha estabelecido em Israel durante alguns dias. Então era costume do povo de Israel descer de todas as cidades para dentro de Jerusalém e festejar e ali cultuar a Deus. E também em Jerusalém tinha o templo do Senhor, que foi criado, foi levantado para prestar culto a Deus, onde estava ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava ali e o povo ia para lá para poder cultuar a Deus e ouvir a voz de Deus através daquele símbolo. Quando Jeroboão assume o reinado, ele começa a ser, eu ia dizer esperto, mas não posso dizer esperto, porque ele sabia da voz, ele conhecia Deus, ele conhecia a cultura de Deus, ele conhecia o Deus de Davi, de Isaac, de Jacó, ele conhecia o Deus de Israel. E aí ele diz o seguinte: para que o povo de Israel não volte para Jerusalém, porque se eles voltarem, corre o risco deles quererem se dobrar novamente, ou estar debaixo novamente da cobertura do reinado de Roboão. O que ele fez? Ele levantou em Israel, em 2 cidades de Israel, bezerros de ouro. Diz assim comigo: bezerros de ouro. E esses bezerros de ouro foram colocados para que eles pudessem prestar culto em Israel. Só que esse bezerro de ouro, um desses bezerros de ouro foram colocados aqui está dizendo aqui, no capítulo 10, versículo 5, está em Bet-Aven, que foi mudado o nome, porque aquele lugar era a casa de Deus, era Betel, casa de Deus. Foi mudado o nome, Bet-Aven, para casa da futilidade, que é o significado desse nome. Olha lá o texto, Bet-Aven, casa da futilidade. Como que eu te provo isso? Como que eu te mostro isso? Jeroboão, ele levantou ídolos, postes ídolos em Israel, e colocou um em Betel, ou Bet-Aven, e outro em Dan. Abre lá comigo. Primeiro eu vou explanar com vocês o que significa Betel. Abre lá no texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 8. Gênesis 12, 8. Diz o seguinte: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então Betel, nós vemos que Abraão, ele colocou, ele deu o nome de Betel, ou levantou um altar em Betel, porque ele viu que aquele lugar era um lugar de prestar culto ao Senhor, era um lugar de adoração ao Senhor, era um lugar de encontro na presença do Senhor. Betel era lugar de encontro. Diz comigo: Betel, lugar de encontro. Gênesis, pula para 13, no capítulo 13, versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 4, que você vai ver: Abraão saiu do Egito para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. A gente vai ler até o 4, o 2 agora. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E o 3, ele partiu do Neguebe em direção aonde? Indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado sua tenda, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão novamente prestou culto ao Senhor. Então Betel é lugar de encontro com Deus. Betel era lugar de culto a Deus. Betel era lugar de adoração.
Jacó, ele colocou um outro movimento em Betel, lá no capítulo 28, no versículo 16, ele coloca um outro movimento em Betel. Então Betel era lugar de encontro e também era lugar de revelação, que diz o seguinte: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. A gente vai ler até o 19. Com muito medo ele disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E ele deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, ou seja, a revelação. Jacó teve um sonho naquele lugar onde trouxe uma luz, onde trouxe revelação. Então Jacó também entendia que Betel era lugar de revelação. Betel era lugar de encontro e também Betel era lugar de revelação. Também Betel poderia ser lugar, e era também lugar de juízo e de profecia. E a gente vê isso lá com Samuel, 1 Samuel capítulo 7, primeiro livro de Samuel capítulo 7, versículo 15 e o 16. Diz o seguinte: ele deu àquele lugar o nome de Betel, embora assim, não, é primeiro livro de Samuel 7, 15. Diz o seguinte: Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. E o próximo: todo ano percorria quem? Aonde? Todo ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. E no capítulo 10, versículo 13, não precisa abrir, mas também você vai ver uma história, um tempo onde Samuel foi levantado antes, junto com o reinado de Saul, para declarar, para profetizar sobre o reinado de Saul e também profetizar sobre o povo de Israel naquele tempo. Então Betel era lugar de encontro, diz assim comigo: lugar de encontro, lugar de revelação, mais forte, lugar de revelação, lugar de juízo e lugar de profecia. Esse era Betel. E Betel tem a história toda analisada por esse lado, quando chega Jeroboão e coloca lá, abre lá no livro de 1 Reis, no capítulo 12, versículo 26. 1 Reis 12, 26, onde começa essa saga da incredulidade, da impureza de Israel, do reino do norte. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Pode ir para o próximo. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando, tá? Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor novamente, dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, no caso seria o rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro aonde? Todo mundo está comigo aqui? Mandou pôr um bezerro na onde? Em Betel. Em Betel, que era o lugar de adoração, lugar de encontro, lugar de revelação, lugar do juízo de Deus, lugar de profecia. Jeroboão colocou um outro Deus em Betel, colocou uma nova adoração em Betel, outros postes ídolos em Betel e também em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares, no versículo 31, Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, e instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante a esta festa, realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito também. Também estabeleceu lá sacerdotes nos altares idólatras, no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, e ofereceu os sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar queimar incenso. O que aconteceu aqui? Jeroboão, como eu disse, ele quebrou
uma cultura que era estabelecida em Israel para adoração a Deus. Então, mesmo que tivesse dividido o reino do norte e o reino do sul, ele falou, vamos levantar aqui deuses para que o povo de Israel não precise voltar a Jerusalém e cultuar a Deus. Ou se eles voltassem, porque se eles voltassem novamente a Jerusalém, provavelmente eles voltariam à dinastia de Roboão e tentariam me matar. Então eu vou colocar aqui deuses, colocou bezerros em 2 cidades e disse para eles o seguinte, agora vocês não precisam mais voltar a Jerusalém, porque aqui nós temos um altar de adoração. Aqui nós temos um altar de adoração e é exatamente isso que nós fazemos. A pastora trouxe uma palavra semana passada sobre vacas sagradas. Nós colocamos bezerros de ouro dentro das nossas casas. Nós colocamos vacas sagradas dentro das nossas casas. Nós adoramos mais as pessoas ou as coisas do que o próprio Deus. Quando a organização da nossa vida precisa ser primeiro Deus, depois a nossa família, depois a igreja. Nós colocamos às vezes tantas coisas no lugar de Deus, e a gente costuma falar e ainda diz o seguinte para as pessoas, não, Deus ele está em todo lugar, Deus está no meu coração, Deus é tudo para mim, mas é uma mentira. Porque nós estamos acostumados a levantar, a construir bezerros de ouro, e colocar esses bezerros de ouro no lugar que não era para ser colocado. O lugar que era para ser de encontro, o lugar que era para ser de revelação, o lugar que era para ser de juízo e de profecia, passou a ser um lugar de idolatria. Uma casa passou a ser uma casa de futilidade. Mudou até o nome, então de Betel passou a se chamar Bet-Aven, por conta da futilidade do coração do povo de Israel, da adoração a outros deuses. Mais do que isso, Jeroboão ele apenas não colocou esses altares em Betel e em Dan, mas ele também quebrou uma regra cultual em Israel. Ele ordenou os seus próprios sacerdotes, já que precisam de líderes espirituais, então nós vamos ordenar aqui sacerdotes, para que possam conduzir o povo aqui em Israel, no culto a esses deuses. Mais do que isso, ele mudou o calendário de Israel. Então todas as festas que eles precisavam descer a Jerusalém para poder prestar o culto, para poder festejar, as festas que eram estabelecidas, foram estabelecidas. Esse calendário foi estabelecido por Deus. Ele falou, não precisa mais. O dia era no 15º dia do 8º mês, nós vamos fazer uma festa aqui, e vamos celebrar aqui em Israel. Vocês não precisam mais descer para Jerusalém. Então aqui você já tem a adoração, você já tem os seus líderes espirituais, e aqui você já tem as suas festas cerimoniais que precisa ser feita durante todo o ano. Está tudo aqui, vocês não precisam mais ir para Jerusalém. Ou seja, o que está dizendo aqui, você não precisa mais ir para a igreja. Porque o que a internet diz para você é o seguinte, você é a igreja. A internet, esses falsos mestres, pastores da internet, diz o seguinte para você, a igreja é você não precisa estar numa igreja para servir ao Senhor. Você não precisa entregar o seu dízimo para dizer que você é crente. Você não precisa oferecer um culto na igreja para dizer que você é crente porque você crê em Deus. E é exatamente isso que Jeroboão fez, mostrou para o povo de Israel, ou desviou a atenção do povo de Israel para os ídolos. E às vezes é isso que nós fazemos, colocamos bezerros de ouro dentro da nossa casa, colocamos bezerro de ouro na nossa mente, colocamos vacas sagradas dentro do nosso coração, idolatramos tantas coisas, videogame, celular, computador, trabalho, relacionamento, filhos, casa, carro, idolatramos tantas coisas, colocamos tantos bezerros que nos impedem de adorar a Deus. E nesse tempo de pandemia, até o pastor Samuel ouviu uma palavra muito interessante de uma entrevista. Ele está fazendo uns cortes, umas entrevistas muito interessantes. Falou: a pandemia e a internet, ela serviu nesse período de pandemia muito bem. Ela foi necessária para esse período. Só que a pandemia acabou. Não existe mais, mas está bem mais fraco. Não existe mais a pandemia. Existe a doença hoje, mas está bem mais fraco. E aí as pessoas se acostumaram com o fato de cultuar a Deus em casa. E aí o que acontece? Você pega e liga o computador, liga o celular, liga a televisão, coloca o culto na internet. Só que aí quando vem uma mensagem de confronto, ou talvez uma mensagem que você não goste muito, você pega e desliga e coloca
num canal qualquer. Vai assistir qualquer outra coisa, menos cultuar a Deus. Está difícil cultuar em casa, porque você senta no sofá, se acomoda, e aí você começa a ouvir, o sono vem, você dorme, você nem percebe que você dormiu e perdeu todo o culto. Porque você tem construído bezerros de ouro e aceitado toda a imposição de Jeroboão, toda essa idolatria que foi colocada em Israel, nós temos aceitado. As pessoas têm aceitado ficar no comodismo de não vir para a igreja. E a Bíblia nos ensina que a igreja é quando existe a comunhão de pessoas. Você só é igreja quando você está em comunhão. Você só se torna igreja quando você está em comunhão. Você é parte do corpo, você não é o corpo completo. Você é parte do corpo. Você se torna o corpo completo quando você está em comunhão na igreja. Não adianta eu falar que eu sou o corpo de Cristo. Não, você não é o corpo de Cristo. Não, você não é a noiva de Cristo. Você faz parte do corpo que é a noiva de Cristo. Sozinho você não é nada. E as pessoas estão acostumadas com isso. E a internet, e esse tempo de pandemia, adormeceu as pessoas. Esfriou as pessoas e fez com que essas pessoas levantassem e construíssem bezerros de ouro em uma casa que era casa de adoração, casa de encontro com Deus, casa de revelação, lugar onde os homens usavam para ter encontro com Deus. Esse homem colocou esse lugar como destruição, como sendo casa de futilidade, lugar que não era mais de encontro, lugar que passou a ser de idolatria. E é isso que nós vemos em Oséias. Todo o texto de Oséias nos mostra isso, um castigo de Israel por conta da prostituição do povo de Israel. Essa mensagem foi trazida apenas para o reino do norte, mas se você for ver, o reino do sul também foi levado escravo na Babilônia. Mas essa mensagem de Oséias trouxe apenas para o reino do norte. Olha só que loucura. No capítulo 2, versículo 13, não precisa, pode ir. Versículo 13 está dizendo assim: eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Balaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Versículo 14: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto, e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. O povo de Israel, representado pela Gomer, ela se casou, Oséias se casou com ela, teve 3 filhos, e depois de ter 3 filhos, ela teve saudade da vida que ela tinha antes. O que ela fez? Ela voltou a se prostituir. Nós nos convertemos, nós nos encontramos com Deus, nós temos experiências com Deus, vivemos uma vida intensa com Deus. No caso desse relacionamento de Oséias com Gomer, tiveram filhos, e os filhos tiveram seus significados, e nós vemos da mesma forma a igreja. Nós nos convertemos, nós tivemos um relacionamento extraordinário com Deus, nós tivemos uma experiência muito louca com Deus, mas passou o tempo, a gente decidiu, nós escolhemos voltar a nos prostituir, a escolher as coisas de idolatria, a voltar a ser da mesma forma que éramos antes, levantar sacerdotes. E o texto de 4:6, Oséias 4:6, fala que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Ou seja, os sacerdotes que foram levantados por Jeroboão, eles não eram da igreja de Deus, eles não eram da casa de Deus, eles eram sacerdotes levantados para a idolatria. Por isso o conhecimento não chegou até o povo, por isso o conhecimento não alcançou o coração do povo, porque nós nos afastamos, a igreja tem se afastado dos caminhos do Senhor e tem pregado aquilo que é agradável aos ouvidos, tem falado aquilo que é agradável, tem voltado à prostituição, mesmo depois de ter se aliançado com Deus, mesmo depois de ter se relacionado com Deus, tem escolhido voltar à prostituição, tem escolhido voltar à vida antiga. E a igreja tem vivido isso, infelizmente. Eu queria trazer uma palavra muito gostosa, mas como eu disse, esse é o livro de Oséias que nos ensina isso e realmente retrata a história das nossas vidas na maioria das vezes. Porque a gente negocia tanto para ir para a igreja,
Negocia tanto, no caso aqui foi colocado ídolos em Betel, por um rei, mas os ídolos nós mesmos colocamos. Os ídolos nós mesmos colocamos. No capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria, ó comunidade, ó igreja do Senhor. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão capazes oh meu Deus, até quando serão incapazes de pureza? Então nós vemos aqui que o povo de Israel aceitou, além de quebrar todo o ritual que foi colocado por Deus, o povo de Israel aceitou toda a imposição de Jeroboão, e aceitou se prostituir novamente, aceitou se dobrar novamente a outros deuses, aceitaram um bezerro de ouro dentro da sua cidade, do lugar que era de revelação, do lugar que era de encontro, do lugar que era de profecia, do lugar que era de juízo. Eles aceitaram se tornar uma casa de futilidade, uma casa de futilidade, uma casa de prostituição. Nós precisamos voltar à nossa essência, nos arrepender, voltar a quem nós éramos antes de tudo, e entender, e ver, e começar a enxergar que o nosso relacionamento com Deus é muito mais profundo do que o que é agora. Nós estamos vivendo superficial, e o que Deus quer te fazer, quer te levar no profundo, é no intenso. Mas às vezes nós colocamos tantos ídolos na nossa frente, tantos obstáculos, tantos níveis de adoração, tantos falsos sacerdotes que são levantados para poder prestar cultos de forma errada. O que era casa de adoração se tornou casa de futilidade. O que era casa do Senhor se tornou casa de futilidade. E você que era casa do Senhor, talvez tenha se tornado casa de futilidade. E nós precisamos voltar a ser casa do Senhor. Nós precisamos trazer de volta a essência, a mensagem de Oséias para o povo de Israel. Ele foi a própria mensagem. Ele não precisou dizer, ele foi a própria mensagem. E assim Deus começou a falar através da vida dele e trazer castigo sobre o povo de Israel. Precisamos entender que nós precisamos retornar. Precisamos enxergar a nossa situação. Precisamos enxergar a nossa condição. Precisamos enxergar onde nós estamos, quem nós somos, que tipo de casa nós somos. E o que nós estamos fazendo com a presença de Deus. Chegaram a mudar até uma rotina. E às vezes nós mudamos até a nossa rotina para aceitar uma condição que não é nossa. Queridos, igreja é importante. Adorar a Deus é importante. Viver uma vida para Deus é mais importante ainda. E mostrar para as pessoas que essa vida com Deus é uma vida de liberdade, é sobrenatural. Mas nós não podemos fazer da nossa casa, fazer das nossas vidas uma casa de futilidade. Nós precisamos voltar ao arrependimento. Nós precisamos voltar ao arrependimento. Voltar quem nós somos. E eu vou pedir, para o pessoal já se preparando, eu vou fazer o seguinte, como eu não vou ficar, eu vou pedir para o Mateus vir aqui, aí o Vitor assume lá, beleza? Sem balançar a cabeça, né? O cara está balançando a cabeça, cara. Olha, vou falar. Nós precisamos voltar à essência de quem nós somos. Capítulo 14, versículo 1. Isso daqui tem um peso importante para as nossas vidas. Volte a Israel para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão. Preparem o que vão dizer e volte para o Senhor. Vou ler aqui na minha tradução.
e volte para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados, e por misericórdia recebe-os, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles, e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, e ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano. Aprofundará as suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão. Olha só esse versículo 7. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o do vinho no Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos, sou eu que lhe respondo, e dele curarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz, de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam nele, mas os rebeldes neles tropeçam. Aqui é a mensagem de Oséias para Israel. Chegou o tempo do arrependimento. Chegou o tempo do arrependimento. Nós precisamos voltar quem nós éramos antes. O texto começa no capítulo 14, volte, ó Israel. Seria muito legal trazer uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento, é legal isso, mas o texto nos leva a isso. Volta, Israel. Nós precisamos voltar à nossa essência. Os nossos pecados causaram a nossa queda. A nossa vida, nosso estilo de vida tem causado a nossa ruína. Nós por muitas vezes aceitamos e nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos clamar por perdão, clamar pela misericórdia de Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Clamar pelo perdão dos céus. Versículo 2 diz assim, que nós precisamos preparar o que nós vamos dizer para o Senhor, ser sérios no que nós vamos dizer, e o texto diz, perdoa todos os nossos pecados, e por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Nós precisamos voltar ao arrependimento. Nós precisamos voltar ao arrependimento. Porque como igreja, nós por muitas vezes aceitamos ídolos dentro da nossa casa. Nós aceitamos sacerdotes falsos, errados. Nós aceitamos uma imposição errada sobre o nosso lar. Ou então aceitamos uma mensagem ruim dentro da nossa casa. E o que era para ser casa de encontro, o que era para ser casa de revelação, o que era para ser casa de juízo, o que era para ser casa de profecia, passou a ser casa de futilidade. E nós precisamos retornar, nós precisamos retomar a essência do que Deus fez nas nossas vidas. Nós precisamos retomar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu acredito que você consegue se ajoelhar. Se você não consegue, tem criança, pode ficar sentado, mas eu quero que você, se você puder se ajoelhar, se coloque de joelhos diante do Senhor. Esses dias eu ouvi uma coisa muito, mas muito que revoltou meu coração. Tem pessoas que ainda falam do que tempos lá de trás, querendo difamar, querendo acabar com a imagem, querendo acabar com, chegarem e falar umas mentiras para uma pessoa que está começando a vir. Essa pessoa acreditou. Só que o texto do versículo 7 é muito interessante, porque nos mostra o seguinte: os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como videira, e a fama de Israel será como do vinho do Líbano. E eu fui atrás
para saber o que era esse vinho do Líbano. Esse vinho era fornecido em enormes quantidades por Salomão, para os rachadores de lenha no Líbano. Aqueles trabalhadores que trabalhavam com lenha, esse vinho do Líbano era oferecido por Salomão. Esse vinho do Líbano era também aquele vinagre que os soldados deram para Jesus quando Jesus foi crucificado. Esse era o vinho do Líbano. Esse vinho do Líbano também era a posca, ou seja, uma mistura de vinho e água que costumavam dar aos soldados romanos. E o vinho com mirra era uma bebida. Ou seja, o que o texto diz? A fama de Israel, a fama da comunidade, o que aconteceu, passou. Mas hoje existe arrependimento nessa casa. Hoje existe arrependimento nessa igreja. Hoje existe arrependimento. Nós já clamamos, nós estamos clamando por perdão, preparando as nossas palavras, clamando por misericórdia. E a nossa fama vai descer sobre todos aqueles, na garganta de todos aqueles que criticaram. Vai descer como o vinho do Líbano, como vinagre. Muitas pessoas não vão aceitar o seu crescimento, mas é assim que vai acontecer. Muitas pessoas não vão entender o que está acontecendo com a sua vida, mas Deus está começando hoje uma nova história. Deus está escrevendo hoje uma nova história. Deus está estabelecendo hoje um novo tempo. Deus está começando agora um novo movimento. Um novo movimento. Não é mais casa de futilidade. Essa casa não vai mais ser casa de futilidade. Essa casa é casa de revelação. Essa casa é casa de encontro. Essa casa é casa de profecia. Toda idolatria que até então foi colocada, foi trazida, nós derrubamos esses altares. Derrubamos esses altares e trazemos de volta a essência, onde o fogo não apaga, onde amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde o fogo não apaga, onde amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde eu possa se arrependa. Volte ao lugar de encontro. Volte à casa de encontro. Nós precisamos voltar à essência de que nós realmente somos. Esse lugar é lugar de adoração. Esse lugar é lugar da presença de Deus. Esse lugar é o lugar onde nós mais desejamos estar. Esse lugar é o lugar onde os nossos corações precisam queimar novamente. Esse lugar é o lugar onde nós precisamos arder novamente. O lugar
lugar onde nós possamos liberar profecias novamente. O lugar onde Deus começa a trazer revelação para nós. Esse é o lugar. Esse é o nosso lugar. Nós não seremos mais casa de futilidade. Nós não seremos mais casa de prostituição. Nós seremos lugar de encontro. A sua vida é lugar de bênção. A sua vida é casa de bênção. Assim como a profecia trazida através de Oséias para o povo de Israel, que eles se entregaram à prostituição, eles se entregaram à adoração a outros ídolos, eles se entregaram a ouvir falsos mestres, falsos profetas, falsos sacerdotes. Eles mudaram aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida deles. Nós nessa noite vamos restabelecer a aliança de Deus. Nessa noite nós vamos restabelecer a aliança de Deus com as nossas vidas. Todos os lugares que nós possamos querer, que nós podíamos querer, o que nós mais desejamos é a Tua presença. De todos os amores que nós talvez podíamos querer, o que nós mais queremos é o Teu amor, Deus. Acende novamente, acende novamente, acende novamente, acende novamente, acende novamente a chama, acenda novamente, acenda novamente, acenda novamente, acenda novamente, acenda novamente, a chama que arde no nosso coração. Que nós precisamos estar. Betel é o lugar que Deus estabeleceu como lugar de encontro. Betel é o lugar que Deus estabeleceu como lugar de revelação. Betel é o lugar que Deus estabeleceu como lugar de juízo e de profecia. Samuel, ele foi o último juiz de Israel e o primeiro profeta em Israel. Ele que ungiu Saul como rei em Israel, através de uma profecia de Deus. O povo quis Saul como rei, e Samuel sendo dirigido como profeta, como responsável por aquela nação diante de Deus.
ungiu Saul como rei. E todos os anos ele passava por Betel para que fizesse juízo sobre todo Israel e para que houvesse profecia sobre todo Israel. Nós precisamos trazer de volta, nós precisamos restituir aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado. Talvez nós aceitamos muitas imposições, talvez nós aceitamos muitas coisas que nos levaram à ruína, mas nessa noite nós estamos restabelecendo o trono de Deus nesse lugar. Nós estamos restabelecendo o trono de Deus nessa casa. Deus é o Senhor da comunidade. Deus é o Rei desta igreja. E toda a adoração é para Ele. Nós vamos também restaurar, resgatar a adoração nesse lugar. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, nós vamos trazer de volta. Vai ser restituído no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por a tua palavra. Que a tua palavra não volte vazia, Deus, que ela continue mexendo nos nossos corações, trazendo, Deus, sobre nós uma mudança de vida, trazendo, Deus, sobre nós uma nova visão, resgatando aquilo que nós deixamos ser levado, fazendo das nossas vidas, do lugar que nós estamos, lugar de encontro, lugar de revelação, lugar de juízo e lugar de profecia. Nos leva debaixo da tua graça e da tua proteção. Da mesma forma que nós viemos, nós voltaremos no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja trazendo alegria e paz sobre a sua vida. E que a mensagem não volte vazia. Se você quiser continuar adorando, continue adorando. Mas que Deus faça algo na sua vida nessa noite, em nome de Jesus.